Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos lá para a nossa terceira aula a respeito dessa matéria da ação civil pública, né? Nós trabalhamos em três blocos, em três aulas distintas, trabalhamos objetos, trabalhamos os legitimados, né? E hoje vamos trabalhar a respeito de dois pontos cruciais que são muito cobrados em prova: a competência, né, a distribuição da competência e principalmente a coisa julgada nas ações civis públicas. Vamos lá. Primeiro ponto, competência. Artigo 2º da nossa Lei de Ação Civil Pública fala assim: as ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano. Isso é importante, é muito importante. Foro onde ocorreu o dano. Por que será que foi escolhido esse foro, né? Inclusive, a doutrina determina até que isso seria um foro de competência absoluta. Já vamos falar sobre a respeito disso. Cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único, e cai muito em prova esse parágrafo único, tá? Vamos lá. A propositora da ação prevenirá a jurisdição do juízo, ou seja, o juiz torna prevento, né? Estão a prevento para todas as ações posteriores intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Bacana? Então, o juiz que propôs a ação, onde foi proposta a ação, ele se torna prevento, né? Todas as ações serão a ele direcionadas. Bacana? Então, em matéria de competência, deve-se observar para a ACP dois critérios, né? Um critério material e o critério territorial, né, um critério territorial. No aspecto material, vamos separar aqui. No aspecto material, tem que se verificar o que, professor? A especialização da competência, né? Podemos tratar de competência especial ou comum. Então, tem que ver se a competência vai ser uma competência especial, que vai ser direcionada à Justiça do Trabalho, ou a competência comum, que pode ser federal ou estadual, tá? Então, depois que a gente passa dessa esfera, professor, não é trabalhista, então ela vai ser a distrito à esfera comum. Então, vou observar se vai ser da competência da Justiça Federal, quando as causas versarem sobre as situações do artigo 109 da nossa Constituição Federal, né? Podendo, inclusive, ainda atraí-la à natureza do bens ou às pessoas jurídicas envolvidas, já é posicionamento do STJ. Agora, se realmente não for de competência federal essa ação civil pública, ela vai ser proposta na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, eu tenho que observar se ela não vai ser de competência da Justiça Especializada, que é a regra, tá? Ou seja, na Justiça Estadual, ela vai ser direcionada para uma vara de infância e juventude, uma vara da fazenda pública e assim, etc, ok? Sendo residual a uma vara comum, a vara civil, ok? Então, primeiro, eu tenho que ver se é justiça especial, trabalhista ou é comum. Não é trabalhista? Então vamos para comum. Ela é uma competência federal? Está contida no artigo 109 da Constituição? Não. Então ela é comum estadual. Na estadual, eu tenho que direcionar ela para uma justiça especializada por regra, ou uma vara de fazenda pública, que também é basicamente a maior, mais regra, é a regra, né? Ou uma infância, uma vara especializada na proteção da infância e juventude, né? Ou criança e adolescente. Por resíduo, ou seja, o que sobrar, ela vai para a justiça comum na uma vara civil. Bacana, beleza? Maravilha. A doutrina chama isso de competência de natureza improrrogável, tá? O artigo 2º cai em prova isso, tá? Pode grifar. Ela cai como natureza absoluta improrrogável. Por quê? Porque deve se observar, e além disso, né, tem que ser observada o artigo 93. Mas antes disso, por que é a natureza absoluta, né? Primeiro, porque assim desejava o interesse público, né? Porque o juiz, ele no local onde aconteceu o dano, ele está mais adstrito à produção da prova, ele é mais sensível ao que ocorreu. Então é possível o juiz reconhecer a incompetência de ofício, inclusive, né? Porque ela é territorial absoluta. E o juiz, por exemplo, ele pode de ofício determinar a reunião de ações conexas ou contingências. Lembra que um dos objetivos da ação coletiva, das ações coletivas, é isso, é evitar decisões divergentes, né? Então, para isso que eu direciono toda ela a um determinado juízo. Então, o juízo do local onde ocorreu o dano, ele é o mais sensível à prova, tá? Além disso, eu tenho que obedecer também, observar o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o nível de propositura da ação. Por exemplo, se o artigo 93 fala assim, se o dano, né, o dano for um dano local,
né, o âmbito local, o dano, será o foro local do dano que vai ser direcionado à ação, como fala o artigo 2º. Se for no âmbito estadual, fora da capital do estado, né? Foro da capital do estado, né? Se for no âmbito nacional, foro da capital de quaisquer dos estados atingidos. Bacana? Então eu tenho essas 3 situações que é estabelecida pelo artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Se o dano for local, foro, no âmbito local, foro do local do dano. Se o dano for no âmbito estadual, foro da capital do estado. E se o dano for no âmbito nacional, o foro da capital de quaisquer dos estados atingidos. Beleza? Tranquilo. Só lembrando, eu fiz uma ressalva aqui, que dentro do microsistema da tutela coletiva, né, o ordenamento jurídico prevê ainda outras espécies de competência que excepcionam essa regra, né? Por exemplo, lá no ECA, não adota o critério, não adota o critério do resultado, e sim da ação ou omissão, tá? E lá é uma competência absoluta. Diz o artigo 209 do ECA: as ações previstas nesse capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e competência originária dos tribunais superiores. Bacana. O idoso, eu tenho na lei do idoso também que trata que a ação deve ser proposta no domicílio do idoso, artigo 80, né? Estatuto do idoso. As ações previstas nesse capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso. Bacana? Então tem que ficar atento a esses foros especiais. Ação popular, origem do ato impugnado, conforme o artigo 5º, né? O artigo 5º da lei. Fala assim, artigo 5º, conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz de acordo com a organização judiciária de cada estado, ou for para as causas interessem à União, Federal, ao estado ou ao município. Bacana, beleza? Só ficar atento a isso daí. A prevenção eu já falei, né? A prevenção, já falei, está no parágrafo único. Se estiver tratando da mesma causa, o mesmo objeto, será prevento o juiz de onde foi proposta a demanda. Bacana? Pergunta, e nas comarcas, professor, que não sejam sede de vara da Justiça Federal? Compete ao juiz federal processar, julgar a ação civil pública? A resposta é não, tá? A ação civil pública não é uma hipótese de delegação de competência, de que trata o parágrafo 3º do artigo 109 da nossa Constituição, que possibilita isso, né? Varas estaduais acumularem competência federal, como também as varas estaduais acumularem as competências trabalhistas. Você está lá no plexo da norma trabalhista, lá no artigo 114, salvo engano. Então, desse modo, não pode tramitar na Justiça Estadual se houver interesse da União. Nesse caso, assim, se a situação se enquadrar em uma das hipóteses previstas no artigo 109, deverá ser sempre julgado na Justiça Federal, tá? Bom, se na cidade não tiver uma Justiça Federal, uma vara deverá ser distribuída a demanda pelo juízo federal que tiver a competência sobre aquela determinada cidade, tá? Ah, professor, tem uma súmula que fala sobre isso, a súmula 183 do STJ. Essa súmula foi cancelada, tá? Fique atento. A súmula dizia assim: compete ao juiz estadual nas comarcas que não sejam sede de vara da Justiça Federal processar e julgar a ação civil pública, ainda que a União figure no processo, tá? Então fique atento, não tem mais essa competência do artigo 183, a súmula 183 do STJ. Bom, durante a propositura da ação, tem que ficar atento a algumas manobras da defesa, né? Quando você propõe a ação civil pública pelo Ministério Público e principalmente pela Defensoria, tem que ficar atento às ações, às respostas da defesa. E isso pode ser provocado para você uma questão subjetiva, tá? Uma dissertativa para você desenvolver o raciocínio. Então, eu já preparei aqui uma pergunta e resposta a respeito de situações que podem acontecer e você pode se defender na sua resposta. Então, em provas práticas de defensoria, o candidato, então, tem que estar preparado, né? Ao preparar uma ação civil pública, tem que estar requerendo a implementação de algumas políticas públicas, que deverá pedir que a verba necessária para essa medida seja incluída no orçamento estadual, a fim de evitar a alegação de violação do artigo 4º, artigo 6º e 60 da Lei 4.320/64, né, que prevê a necessidade de previsão orçamentária para a realização de obras, das obras em apreço. Bacana? Então, quando você fazer a sua peça, quando você preparar uma ação civil pública, é importante você mencionar isso, né? Pedir que a verba necessária para essa medida seja incluída no orçamento estadual, a fim de evitar
alegação de violação. For o caso, pese lá no final, nos pedidos, né? Nesse caso, pode ser alegado ofensa à separação dos poderes quando você propor uma ação? A resposta é não, tá? Se a questão vier falando sobre ofensa à separação dos poderes, você vai dizer que não. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes pelo fato de que porque a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do administrador, tá? Se alguém perguntar isso, não tem orçamento, então isso seria uma invasão do poder judiciário dentro do poder executivo, essa saída. Vai dizer que não, porque a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à vontade do administrador, tá? É de suma importância a participação do judiciário que atue como órgão controlador da atividade administrativa. E além disso, seria uma distorção pensar que o princípio de separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo, ou seja, a finalidade de garantir os direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como um impedimento à realização dos direitos sociais igualmente importantes. Bacana? Boa resposta para você colocar lá no seu material. Trata-se de direito essencial, inclusive, né? Incluso no conceito de mínimo existencial. Não existe empecilho jurídico para que o judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômica da pessoa estatal. Beleza, tá aí, eu montei uma respostinha bacana para você dar uma introdução ou até o miolo aí da sua resposta. Outra, pode chegar isso uma questão subjetiva, perdão, assim. Seria essa questão de determinar que o judiciário, que o Estado implemente alguma política pública. Esse caso pode ser suscitado a ofensa prévia à previsão orçamentária? Só dizer que não. Não há que se falar em ofensa ao artigo 4º, 6º e 60 da Lei 4.320 de 64, né, que trata da prevenção da necessidade de previsão orçamentária para a realização de obras em apreço. Na medida em que o Ministério Público pediu na ação civil pública que o Estado incluísse previsão orçamentária para obras solicitadas do Ministério Público ou a Defensoria. Né? Incluísse logo na obrigação de previsão orçamentária para as obras solicitadas. Logo, não se desrespeitou a regra que determina a previsão orçamentária de obras. Bacana. Então, se você mencionar isso na peça, mencionar a resposta, já fundamenta essa sua pretensão. Próxima. Outra perguntinha. Nesse caso específico, aplica-se a teoria da reserva do possível? Vamos lá. Essa é clichê, né? Clichê para a prova realmente de Defensoria Pública, Ministério Público, Procuradoria do Estado, Procuradoria do lado da Procuradoria, na visão da Procuradoria, que vai poder suscitar essa teoria da reserva do possível. Nós estamos do lado de cá agora, defendendo não o Estado e sim as pessoas, sim o direito. Então, qual seria? Nesse caso específico, aplicaria a teoria da reserva do possível nessa determinação do judiciário em ter que implementar determinada política social, determinado mínimo existencial? Vamos lá. Não se pode invocar aqui a teoria da reserva do possível. Por quê? A teoria da reserva do possível ela foi importada lá do direito alemão como um verdadeiro escudo para que o Estado possa se excusar de cumprimento de obrigações prioritárias. Realmente, as limitações orçamentárias são um entrave para a efetivação dos direitos sociais. No entanto, é preciso ter em mente que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminatória, ou melhor, indiscriminada. Na verdade, o direito alemão construiu essa teoria no sentido de que o indivíduo só pode requerer do Estado uma prestação que se dê nos limites do razoável. Essa é a base da teoria alemã. Ou seja, na qual o peticionante, quem está pedindo, tem que atender os requisitos objetivos da fruição, para fluir desses direitos. Então, de acordo com a jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, os direitos sociais de prestações, direitos sociais prestacionais, estão sujeitos a uma reserva do possível, no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade. Ocorre, né, que não se pode importar preceitos do direito comparado sem atentar à nossa realidade brasileira. Na Alemanha, lá os cidadãos já dispõem de um mínimo de prestações materiais capazes de assegurar a existência digna. Por esse motivo, o indivíduo não pode exigir do Estado prestações supérfluas, pois isso
escaparia do limite do razoável. Então, não sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus. Essa é uma visão da Alemanha. Isso é muito bem aplicado lá na Alemanha. Okay? Então, essa é a correta compreensão do princípio da reserva do possível. Pois foi formulada, tal como foi formulado na jurisprudência germânica. Todavia, não dá para, por exemplo, importar essa situação, é completamente diversa nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, onde não foram assegurados para o cidadão o welfare state, o mínimo essencial, condições mínimas para uma vida digna. Então, nesse caso, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem razão, ou seja, supérfluo. Pois garantir esse supérfluo, tá me pegando, essa língua aqui tá presa, parece o Romário falando, supérfluo. Pois a garantia, tem que voltar para a minha fonoaudióloga, pois a garantia à dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado brasileiro. E por isso que o princípio da reserva do possível não pode ser oposto a outro princípio conhecido como o mínimo existencial. Então, somente depois de atingir esse mínimo existencial é que se pode discutir relativamente aos recursos remanescentes em quais outros projetos se devem investir. Por esse motivo, não havendo comprovação objetiva da incapacidade econômica financeira da pessoa estatal, inexistiria empecilho jurídico para que o judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político. Então, a ação civil pública segue... então, pronto, aqui eu matei, né? Aqui eu trouxe eu trouxe uma introdução histórica. Eu defini como ocorre a reserva do possível na Alemanha. E ao final eu finalizei dizendo que não tem como aplicar essa teoria como é aplicada na Alemanha, no Brasil. E aí você fecha dizendo que o Poder Judiciário não pode se omitir quanto a isso, podendo ele interferir na política pública. Beleza? Maravilha, ficou boa essa aqui, hein? A ação civil pública segue qual procedimento, professor? Vamos botar aqui procedimento ACP. O procedimento da ACP segue o procedimento comum, né? Aplicando a ela o rito, né? Petição inicial, audiência de conciliação, mediação, citação, resposta, providência preliminar, discernimento do processo, etc. As regras do CPC, do artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública e o artigo 90 do CDC também. Tá? Ressalta-se apenas a possibilidade de inversão do ônus da prova op iudice, né? Como traz o artigo 6º, inciso 8º do CDC, e a inversão op legis, né? Bem como a impossibilidade de reconvenção, tá? Impossibilidade. Beleza? Op legis é determinado pela lei e op iudice é determinado pelo caso, né? É a diferença disso para essa inversão. Ônus da prova op legis, op iudice e inversão op legis. Vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes realmente para poder fechar o bloco a respeito da ação civil pública, que é os efeitos da coisa julgada. Vamos lá. Realmente no direito coletivo ele difere muito do direito individual, então tem que ficar muito atento a ela. Vamos lá. Primeiro de tudo, nas ações coletivas, né, nós temos que a coisa julgada pode ser erga omnes ou ultra partes, conforme seja a ação fundada em direito ou interesse difuso, coletivo, individual, homogêneo. Vamos ter que saber tudo isso daí. Tá? Vamos ter que saber todas essas características. Então vem assim o artigo 10. Nas ações coletivas, vamos lá, que se trata este Código de Defesa do Consumidor, a sentença fará coisa julgada, erga omnes, ultra partes e erga omnes apenas nos casos procedentes pedidos. Vamos já direto ao ponto, tá? Vamos traduzir esse 103 para a gente entender ele, tá? Se você ler ele aqui, exceto o pedido julgado improcedente, eu fiz uma tabelinha para cada bloco, tá? Para a gente poder entender. Bom, os limites subjetivos da coisa julgada vai se aplicar o seguinte, tá? Eu já sei que vou usar o 103 do CDC, deixa ele aqui separado. Então vamos entender o seguinte, os limites subjetivos da coisa julgada, diferentemente do que ocorre no processo individual, as sentenças em processo coletivo. Então eu tenho o seguinte,
Ela pode alcançar um grupo de pessoas, e aí eu teria um direito difuso, coisa julgada erga omnes, todos os integrantes do grupo, classe ou categoria, direito coletivo, estrito sensu, coisa julgada outra partes, e todas as pessoas unidas por origem comum, direito individual homogêneo, coisa julgada erga omnes. Quando eu falo erga omnes, é para todo mundo, toda a coletividade, todo mundo. Quando você ouvir na prova ultra partes, você já sabe que se prende apenas aos direitos coletivos, tá? Estrito sensu. Lembra que nós tivemos no primeiro dia de aula dessa ação civil pública, no nosso primeiro bloco, primeira parte dessa aula, nós falamos sobre o direito difuso, coletivo e individual homogêneo. Lembra disso? Difuso, meio ambiente, direito coletivo, uma determinada categoria de trabalhadores, por exemplo. Individual homogêneo, uma associação que sofreu uma ação, digamos, uma situação de um desastre, montou-se uma associação ambiental. Então, o direito difuso, ele é erga omnes para todo mundo. Direito coletivo, estrito sensu, para aquele grupo, para aquela classe ou para aquela categoria que entrou, propôs a demanda. E o direito individual homogêneo, que é também para todos erga omnes. Mais ou menos assim. Esse é o nosso raciocínio. Então, caso haja sentença de extinção sem resolução do mérito, isso produz apenas coisa julgada formal, ou seja, pode ser reproposta a ação pode ser proposta novamente. Em outras palavras, as partes podem propor uma nova ação coletiva sem qualquer problema, tá? Só tem um probleminha do individual homogêneo que eu tenho que ficar atento a ele. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos por partes. Vamos falar sobre os efeitos da sentença coletiva no direito difuso, depois no coletivo estrito sensu e depois no individual homogêneo. Já vou direto aqui para a tabela, vamos lá. Se a sentença for procedente, ela fará coisa julgada erga omnes. Procedente, todo mundo ganhou. Como ela é coisa julgada erga omnes, todo mundo, toda a coletividade foi beneficiada, a gente chama isso que houve um transporte in utilibus, ou seja, beneficia a toda a coletividade. Então, essa decisão ela vai transportar, ou seja, ela vai reportar para toda a sociedade que houve um ponto, foi um julgada procedente em determinada ação civil pública. Então, ela tem um transporte in utilibus, ok? Agora, se ela foi julgada improcedente, com exame de prova, foi examinada a prova, o juiz olhou, falou, não tem direito, improcedente. A improcedência da ação civil pública é como tem efeito de coisa julgada, erga omnes, impede nova ação coletiva, ok? Mas preste atenção, o lesado pode propor ação individual, porque assim, as ações coletivas e a ação civil pública faz parte, né, desse gênero, para alguns, ela não impede, a ideia é não impedir que a pessoa individual ela possa propor uma ação, ela possa buscar o judiciário. Porque o objetivo maior das ações coletivas é evitar decisões conflitantes. Bacana? Tranquilo? Então o lesado ele pode propor ação individual, né? De forma isoladamente considerada, mas não poderá o mesmo ou qualquer outro legitimado propor uma nova ação pela via ordinária. É o efeito secundum eventus litis. Vou repetir. Improcedência da ação com exame de prova num direito difuso. Faz coisa jogada erga omnes, impede a nova ação pelos mesmos legitimados, né? Pelo mesmo que propôs ou qualquer outro legitimado, né? Vou até colocar aqui em cima, né? Uma nova ação coletiva pelo mesmo legitimado, ou qualquer outro legitimado para propor uma nova... Veja, foi analisada as provas. Foi analisada uma nova ação pela via ordinária. É o efeito secundum eventus litis. Bacana? Agora, a pessoa sozinha, o Zé das Couves, que também estava no meio dessa questão do direito ambiental, que o direito difuso, digamos, foi um direito ambiental, a ação civil pública foi para isso, mas o fazendeiro ganhou a ação, digamos assim, a fazenda ganhou a ação. O indivíduo que mora perto da fazenda, que está também sendo afetado pelo dano ambiental, ele fala, não, vou propor minha ação sozinha. Eles perderam, mas vou entrar. Ele pode? Pode.
Tá? Então, o lesado pode propor ação individualmente sozinho. Bacana. Mas os legitimados perderam. Professor, e se for improcedente por falta de prova? Opa, improcedência por falta de prova, aí deixou brecha. Faz coisa julgada erga omnes, bacana, beleza. Qualquer legitimado pode propor nova ação coletiva. Ou seja, o Ministério Público propôs ação e perdeu. A Defensoria pode, né? Por outro ou pelo mesmo legitimado, tá? Ou interessado individualmente. Aqui todo mundo pode tentar de novo. Pode ser o mesmo legitimado que tomou pau o Ministério Público, pode ser a Defensoria ou pode ser indivíduo sozinho. Só que aqui tem uma condição. Aqui tem uma condição se for por improcedência por falta de prova. Tem que trazer o quê? Desde que haja prova nova. Isso aqui é o efeito secundo eventus probationes, ok? Secundo eventum probationes. Vamos fechar? Difuso? Vamos lá em cima. Se for procedente, fala para mim. Fará coisa julgada, erga omnes. Como é que chama esse princípio? Transporte, fala. In utilibus, beneficia, fala. Toda a coletividade. Bacana. Se for em procedência com exame de prova, faz coisa julgada, erga omnes? Sim ou não? Sim. Impede nova ação coletiva pelo mesmo legitimado? Sim. E por outro, também. Como é que chama isso? Secundum eventus litis. Mas deixa eu perguntar. E o lesado pode propor ação individual? A pessoa sozinha? Pode. Ele pode. Improcedência por falta de prova. Faz coisa julgada material? Não. Faz só coisa julgada formal, né? Efeito erga omnes. Sim ou não? Sim. Qualquer legitimado pode propor ação? Pode. O mesmo que perdeu? Pode. Mas tem algum requisito especial? Sim. Tem que ter o quê? Prova nova. Como é que chama isso? Secundum eventus probationes. Beleza? Vamos ver agora o direito coletivo estrito sensu. Né? Vamos ver o direito coletivo estrito sensu. Vamos descer aqui, dar um enter aqui para ficar legal para a gente poder ler aqui embaixo. Vamos lá. Então vamos lá. Então traz assim. Se a sentença for procedente, fará coisa julgada ultra partes. Opa, isso aqui é novo, professor. Ultra partes. Ultra partes, meus amigos, vai se prender apenas a grupo, classe. Opa, peraí. Digitei errado aqui. Grupo, categoria ou classe. Bacana? Então, ultra partes não é um erga omnes. Erga omnes seria amplo, para toda a sociedade. Aqui não. Quando eu faço ultra partes, é só para o efeito, vai ser para grupo, categoria ou classe. Também aplica-se aqui, se ela for julgada procedente, eu tenho um transporte in utilibus, beneficia a todos, ao grupo, né? A categoria ou a classe. Bacana? Classe trabalhadores determinada. Teve uma ação coletiva ou uma ação civil pública. Beneficia aquela categoria. Beneficia toda aquela categoria. Todo mundo que está naquela categoria. Não é todo o Brasil, não. Só a categoria. Ou só a classe, ou só o grupo. Bacana? Se ela for julgada improcedente, faz coisa julgada, ultra partes, para aquela grupo, aquela categoria ou classe. Impede nova ação coletiva, mesmo ou outros legitimados. O lesado pode propor ação individual, isoladamente considerado, não podendo mesmo legitimado propor uma nova ação pela via ordinária. Aqui só a pessoa individual que pode, tá? Aqui os legitimados não têm chance de propor de nova ação, se ela tomar improcedência. Somente o lesado pode propor ação individualmente pela via ordinária. Isso estou falando em procedência com exame de prova. Bacana? Agora, improcedência por falta de provas, não faz coisa julgada erga omnes, ok? Qualquer legitimado pode propor nova ação coletiva, ou por outro, ou pelo mesmo legitimado, ou interessado individualmente, desde que haja prova nova. Bacana? Segundo eventos probatórios. Mesma coisa lá do difuso. Bacana? Beleza? Aqui praticamente o que muda é o efeito ultra partes, diferenciado do difuso. Vamos descer? E por fim, nós temos os individuais homogêneos, né? Os individuais homogêneos, se for julgada procedente, professor, mesmo efeito. Aqui é erga omnes. Transporte in utilibus, beneficia toda a coletividade. Bacana? Se for em procedência com exame de prova, gente, aqui enterra, viu? Impede nova ação coletiva. Não pode propor nova ação coletiva, mesmo legitimados ou outros legitimados. E o indivíduo
E o indivíduo pode propor, diferentemente da difusa e da coletiva, aqui no individual homogêneo tem uma condição. Se caso o indivíduo ele participou, que é possível ele participar da ação civil coletiva, se ele participou, o efeito da coisa julgada afeta ele. Ou seja, Zé, ele integrou a ação coletiva, ele integrou a ação coletiva, por exemplo. Não estou falando de ação civil pública, né? Mas integrou a ação coletiva. Se caso deu a decisão, o efeito a ele é atingido. Se integrou a ação coletiva, o efeito a ele é atingido e aí a coisa julgada também faz para ele. Agora, se ele não atuou, ele não participou, né? Ele não participou da ação coletiva, né? Isso é uma situação da ação civil pública. Ele pode depois propor ação individual? Pode propor depois ação individual, porque sozinho ele não pode propor ação civil pública, né? Então ele vai ficar. Então aqui ele pode participar, depois ele pode entrar com a ação. A ação civil pública perdeu, ele pode propor ação? Pode, individualmente, porque ele não participou da ação coletiva. Ele não participou da ação civil pública, que não é legitimado. Ok? Improcedência por falta de provas. Impede nova ação coletiva pelo legitimado. Olha que interessante, tá? Impede. Improcedência de prova impede nova ação coletiva pelo legitimado. O lesado pode propor ação individual se ele não participou da ação coletiva, como eu falei lá atrás, tá? Logo, não se aplica a regra do segundo eventos probatórios. Então, impossível a repropositura da mesma demanda coletiva diante da improcedência por falta de provas. Então, diferente do difuso e do coletivo, aqui, se ele tomar pau na improcedência com exame ou na improcedência sem exame de prova, improcedência com exame e sem exame de prova impede a propositura de nova ação coletiva pelo legitimado. Beleza? Isso reflete também na ação civil pública. Bacana, fechou? Maravilha. Suspensão da ação individual. Na prática, o consumidor tem a liberdade de propor uma demanda consumerista contra determinado fornecedor, né? No entanto, suponha que a defensoria tenha ajuizado a ação civil pública, visando o mesmo objetivo. Como é que fica? Para que o indivíduo prejudicado possa ser beneficiado pela ação coletiva proposta pela defensoria, ele terá que requerer a suspensão de seu processo individual. Tem esse requisito. Assim, ele, o autor da ação individual, poderá prosseguir com a ação individual sob a sua conta e risco, inclusive de uma improcedência do pedido seu individual, e não pode ser beneficiado por uma sentença coletiva, se caso ele não integrar a ação coletiva. Ou, por precaução, requerer a suspensão do seu processo individual para que depois possa beneficiar com a sentença coletiva. Ok? Imagine, por outro lado, que ele requeriu a suspensão do processo individual e, por azar do destino, a sentença coletiva foi julgada improcedente. E agora ele se prejudica? Não. Como nós falamos, ele pode. Ali, na sentença coletiva, julgada improcedente, ele pode propor a demanda, continuar a demanda. Só se fosse uma situação, se ele tivesse integrado, se fosse individual homogêneo, tivesse integrado. Beleza? Mas como ele não participou, até coloquei aqui embaixo, se tivesse o individual homogêneo, e se ele tivesse participado, aí sim, da ação coletiva, que não foi o caso. Tá? E outra coisa, o pedido de suspensão da ação individual poderá ser feito pela parte no prazo de 30 dias, a contrário da ciência. Né? O juiz, a suspensão da ação individual poderá ser feita pela parte no prazo de 30 dias, a contrário da ciência. Beleza? Tranquilo? Transporte in utilibus da coisa julgada. Como eu falei rapidinho lá, só para colocar um caso aqui para vocês. Tá? Eu já falei para vocês sobre o transporte. Fica fácil agora. Imagine que uma sentença que trate sobre direitos essencialmente coletivos, difusos ou coletivos distrito. O juiz tenha reconhecido a existência de um dano. Esse dano foi causado por uma empresa e afetou centenas de pessoas individuais. O magistrado fixou uma indenização de R$100 mil, que a gente sabe, a princípio, que não se reverte individualmente para as vítimas, porque geralmente esse valor vai para o fundo, né? Nós já falamos lá atrás. Nesse caso, poderia a parte prejudicada, a vítima, utilizar essa sentença para a liquidação e posterior execução? Sim, é o chamado transporte in utilibus da coisa julgada, que está lá no artigo 103, parágrafo 3º. Né? Beneficia todo mundo, lembra disso? Transportar é beneficiar todo mundo. Bacana? Beleza? Artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública fala assim: a sentença civil fará coisa julgada, erga omnes, nos limites de competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valente de nova prova. Vamos entender esse 16, tá? Esse artigo ele foi alterado em 97, né? E o objetivo dele é restringir a eficácia subjetiva da coisa julgada.
Ou seja, delimitar a coisa julgada, que deve produzir apenas efeitos dentro dos limites do território do juízo que prolatou a sentença. Se é Mato Grosso, é Mato Grosso. Em outras palavras, o que o 16 quis dizer, que disse que a decisão do juiz da ação civil pública não produz efeitos no Brasil todo. Ela irá produzir efeitos apenas na comarca, ou justiça estadual, ou a subseção ou seção da Justiça Federal, do juiz prolator. Bom, críticas pesadas da doutrina para o 16, tá? Já resumi aqui os principais críticas, principalmente de Didier. Gera prejuízo à economia processual e pode ocasionar decisões contraditórias entre julgados proferidos em municípios ou estados diferentes. Viola o princípio da igualdade por tratar de forma diversa os brasileiros. Para uns irá valer e para outros não. Os direitos coletivos lato sensu são indivisíveis, de forma que não há sentido que a decisão que os define seja separada do território. A redação do dispositivo mistura a competência com a eficácia da decisão, que são conceitos totalmente diferentes. O legislador confundiu ainda a coisa julgada e eficácia de sentença. O artigo 93 do CDC, que se aplica também à Lei de Ação Civil Pública, traz regras diversas, já que prevê que, em caso de dano nacional ou regional, a competência para a ação será o foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, o que indica que essa decisão valeria, no mínimo, para todo o Estado e o DF. Bom, qual que é o posicionamento do STJ? O 16 é válido? A decisão do juiz na ação civil pública fica restrita apenas à comarca? Não, tá? A eficácia é válido o 16? A resposta é não. O STJ entende o seguinte: a eficácia das decisões proferidas nas ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional, tá? Então ele pode transcender. Isso está no STJ, né? Que foi julgado em 2016. Interessante também transcrever o trecho do voto do Luiz Felipe Salomão, né? Que é bom até para a gente ter conhecimento para poder colocar nas peças. A bem da verdade, o artigo 16 da LCP baralha conceitos heterogêneos, como coisa julgada, competência territorial, e induz a interpretação para os mais apressados, no sentido de que os efeitos ou a eficácia da sentença podem ser limitados territorialmente, quando se sabe a mais não poder que coisa julgada, a desrespeito da técnica do artigo 467 CPC, não é efeito ou eficácia da sentença, mas qualidade que a ela se agrega de modo a torná-la imutável ou indiscutível. Então é certo também que a competência territorial limita o exercício da jurisdição, não os efeitos, né? Ou a eficácia da sentença, os quais, como é de conhecimento comum, correlacionam-se com os limites da lide, das questões decididas, que está lá no 468 do CPC, e com as que poderiam ter sido no 474, tanto judicatum quanto disputam vel disputare debetate. Ok? Então, a apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não ocorre nem no processo singular e também, com mais razão, não pode ocorrer no processo coletivo. Bacana? Então, a prosperar a tese contrária, um contrato declarado nulo no Estado de São Paulo, por exemplo, poderia ser validado no Paraná. A sentença que determina a reintegração de posse de um imóvel que se estende a território mais de uma unidade federativa não teria eficácia em relação à parte dele, né? Ou uma sentença de divórcio proferida em Brasília poderia não valer para o judiciário mineiro. Então, realmente, não há que esse 16 realmente não há aplicabilidade na prática mesmo. Então, as questões principais, portanto, é o alcance objetivo. O que se discute? E subjetivo em relação a quem se discute, mas não de competência territorial. Bacana? E aí eu fiz uma tabelinha aqui, né? 2018, caiu literalidade do 16, foi cobrado numa prova, né? De acordo da Defensoria Pública do Maranhão. Aí foi sacanagem, mas cobrou, né? Fazer o quê? De acordo com a lei, a ação civil pública, coisa julgada, limite seu território, competência, o coprolator. Bacana? E a posição do STJ, como eu falei, não fica restrita aos limites do território. Se for direitos individuais homogêneos, né, um juiz decide de uma ACP envolvendo direitos individuais homogêneos e o processo chega ao STJ por RESP. Os direitos individuais homogêneos, após decidir o RESP, os efeitos dessa decisão de RESP serão nacionais? Não, esse é o entendimento do STJ, de 2014, tá?
Se for individuais homogêneos, ele falar que não, porque beneficiaria aquele grupo. Aliás, individuais homogêneos não teria efeito para todo o Brasil. Mas isso aqui é polêmico, tá? Individual homogêneo. Mas a posição majoritária do STJ é que não fica restrito aos limites da coisa julgada, do órgão prolator. O artigo 10 da Lei de Ação Civil Pública traz um crime, né? Traz assim o crime. Constitui crime punido por pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000, né? Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ou RTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Ou seja, a recusa de ofertar esses dados técnicos leva a um crime, não desobediência, mas um crime especial do artigo 10, ok? Desobediência do Código Penal, que eu estou dizendo. Então, em que consiste o delito? Se o Ministério Público toma conhecimento dos fatos, e ele tem duas opções, ou se já houve elementos da prova suficiente sobre o fato, ele ajuiza, desloga uma ação civil pública. Se o Ministério Público considerar que é necessária a colheita de outros elementos de prova, ele deve instaurar um inquérito civil ou um procedimento preparatório de inquérito civil. Ok? O procedimento preparatório é mais simples que o inquérito civil e é normalmente utilizado para situações menos complexas, ou quando o MP está na dúvida se deve ou não instaurar um inquérito civil. Depois de instaurar o inquérito civil ou o procedimento preparatório, o MP poderá colher provas, inclusive testemunhais. Na prática, contudo, a prova mais comum é a documental. Para isso, ele tem o poder de requisições, nós já falamos sobre isso, né? Nós falamos, inclusive, até a situação da defensoria, determinando que a pessoa forneça informações ou documentos que sejam necessários para instruir o procedimento administrativo, né? Que está lá no artigo 80, artigo 8º, parágrafo 1º. Então, o crime se consiste nessa hipótese. Se ele for pleiteado e houver uma recusa, retardo ou omissão, teríamos aqui o crime, né? Recusa, né? Seria quando o destinatário responde expressamente ao Ministério Público que não vai cumprir. Retardamento é quando a requisição é cumprida, mas depois do prazo de 10 dias. E omissão ocorre quando o destinatário não cumpre a requisição. Quem é o sujeito ativo aqui, professor? Crime comum, tá? Crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa que receba uma requisição do Ministério Público. Ok? Elemento subjetivo. O crime somente é punido a título de dolo, tá? Tentativa aqui não é possível. Quais são os princípios? Pelo princípio da especialidade, tem que ficar atento, tá? Que em provas tem que ficar atento a outras situações semelhantes. Na ação popular, se o cara desobedece, não cumpre, ele ficará sujeito à pena de desobediência, tá? Salvo motivo justo devidamente comprovado da autoridade. Está lá no artigo da Lei de Ação Civil Pública, da Ação Popular. Na ação civil pública, tá, relacionado com direitos difusos coletivos de pessoas portadoras de deficiência, olha, pessoa com deficiência, o termo seria correto, constitui crime punível de reclusão de 1 a 4 anos, tá? Retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados do Ministério Público. Aí da Lei 7853 de 89, tá? Não é da ação civil pública. No ECA, tá? Mesmo raciocínio, tá? Impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária ou membro do conselho tutelar. Tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, artigo 236, lá do ECA. Idoso, mesma coisa, impedir ou embaraçar o ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador, também, artigo 109 da Lei do Estatuto do Idoso, e mandado de segurança coletivo, né, constitui desobediência ao não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, artigo 26 da Lei de Mandado de Segurança. Beleza, tranquilo, tomar cuidado para não misturar esses tipos penais, tá? Informações requisitadas devem ser indispensáveis à propositura de ação civil pública, isso mesmo. O STJ entende que as informações requisitadas não podem ser, se não forem dispensáveis, né, não há crime. Por exemplo, o Ministério Público instaura um inquérito civil e requisita determinadas informações do secretário de Saúde. Ele prestou as informações no prazo assinalado, de forma que não houve retardamento do cumprimento da requisição. Em tese, o agente público teria praticado o crime do artigo 10. Ocorre que, após receber as informações, o Ministério Público decidiu arquivar o inquérito civil, tá? Ah, tá, ele prestou fora do prazo. Beleza. Por entender que não houve qualquer violação aos direitos transindividuais. Por via de consequência, não existiu o crime do artigo 10, tá? Já que as informações retardadas não eram indispensáveis à propositura da ação civil pública. Beleza? Tranquilo?
Maravilha. Digamos assim, não houve aqui o prejuízo. Litigância de má-fé e suas consequências. Isso aqui cai muito. Eu te deixo até você tomar um café agora e voltar para nós continuarmos. Vai lá. Vamos lá, pegou seu café? Já tomou? Vamos lá. Então vamos trabalhar agora litigância de má-fé e as suas consequências. O artigo 17 da Lei de Ação Civil Pública fala assim: em caso de litigância de má-fé, a associação autora, associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente, solidariamente condenados em honorários advocatícios ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos, ok? Já vi questão falando assim, na ação civil pública não será ninguém, as custas e honorários advocatícios nunca serão determinados. Está errado, tá? Litigância de má-fé da associação. Professor, só associação? Vamos continuar lendo aqui para a gente entender. O 87 fala assim, em caso de litigância de má-fé da associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados a honorários advocatícios e ao décuplo das custas sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Bom, copiou e colou, né? Copiou e colou a Lei de Ação Civil Pública. No microsistema, então, da tutela coletiva, o tema litigância de má-fé está previsto nesses dois dispositivos, tá? Então, em caso de litigância de má-fé, todos os diretores serão solidariamente responsáveis? Não, somente, não é, né, todos os diretores serão solidariamente responsáveis? Não, somente os diretores responsáveis, né? Serão solidariamente responsáveis? Não, somente os diretores responsáveis, né? Somente os diretores, não é qualquer diretor. Então, melhor dizendo assim, em caso de litigância de má-fé, qualquer diretor poderá ser punido? Agora sim. Aí a resposta é não, somente os diretores responsáveis. Bacana. Vamos lá. A sucumbência na ação coletiva importa automaticamente a litigância de má-fé? Não, tá? A sucumbência na ação coletiva não importa por si só a litigância de má-fé, não está interligada. Então, assim mesmo no caso, por exemplo, de ação coletiva ajuizada sem qualquer possibilidade de acolhimento do seu pedido, ou se julgada improcedente por falta de provas, não estará configurado a litigância de má-fé. Por conseguinte, incidirá a regra geral de isenção. Portanto, a demanda simplesmente infundada não é suficiente para a condenação, já que a questão envolve o exercício regular do direito. Bacana, beleza? Então quer dizer que não quer dizer que ele foi sucumbente, automaticamente será aplicada a má-fé. É possível que qualquer um dos sujeitos processuais nas ações coletivas possa incorrer em litigância de má-fé? Sim, tá? Por exemplo, o STJ entende que é possível a aplicação de sanção ao Ministério Público em caso de litigância de má-fé. Então, essa restrição dada pelo artigo 87 do CDC e o artigo 17, apontando a associação tão somente, o STJ já tem relativizado isso e aplicado também a outros legitimados, a exemplo disso, o Ministério Público. Subsidiariedade do Ministério Público na execução. Essa aqui é outra, cai bastante, viu, gente? Decorridos 60 dias do trânsito julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora promova a execução, deverá o Ministério Público facultada igual iniciativa aos demais legitimados, ou seja, deverá promover a execução tanto do Ministério Público ou qualquer legitimado, caso a associação não o faça no prazo de 60 dias, beleza? Então, deu 60 dias, transitou julgado da sentença condenatória e a associação não promoveu a execução, o Ministério Público ou qualquer outro legitimado pode assim fazer. Custos e honorários, já falamos lá em cima, né? Artigo 18 fala assim, nas ações de que trata essa lei, não haverá adiantamento em emolumentos, vamos grifar, não haverá honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo, é claro, litigância de má-fé, ok? Salvo comprovado de má-fé em honorários de advogados, custos e despesas processuais. Como eu disse anterior, há uma isenção geral, como já falamos, né?
O 87 vai repetir isso. Nas ações coletivas que tratam esse código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais, qualquer outras despesas, nem condenação na associação autora, salvo comprovada má-fé. Beleza? Abrangência aqui. As despesas de que trata o 18 abrangem custas judiciais, taxa judiciária? Sim, tá? As custas representam uma espécie do gênero de despesas, né? Então também serão aplicadas. Em caso determinado, a associação ingressar com ação civil pública. Beleza. O juiz que despacha a inicial não pode determinar que a associação recolha a taxa judiciária sob pena de extinção do processo sem resolução de meta. Exatamente, tá? O juiz não pode fazer isso. Tá? STJ 2012. Qual é o alcance da regra de isenção de custas processuais na Lei de Ação Civil Pública e no CDC? Bom, o STJ entende que as regras de isenção do artigo 18 só se aplicam às custas judiciais em ação civil pública, ação coletiva e na ação popular, tá? Na ação coletiva, desde que seja relação objeto ou relação de consumo, tá? Então tem um limite. Ação civil pública, qualquer situação. Cautelar, qualquer situação. Ação coletiva que tenha por relação de consumo, tá? Então é esse entendimento do STJ. Vamos dar uma lida aqui. Não é possível aplicar por analogia ou interpretação extensiva essa isenção para outros tipos de ação, como a rescisória, ou para incidentes processuais, como a impugnação a valor da causa, mesmo que tratem sob direito do consumidor. Beleza, tranquilo. Ações coletivas, aí tudo bem, com objeto em relação ao consumidor, bacana. Mas não impugnação ao valor da causa, ação rescisória. A ação civil pública, guarda isso daqui, viu gente? Guarda esses três aqui. A ação civil pública movida por sindicato goza das benesses? Sim, viu gente? O STJ já decidiu que é aplicável também a ação civil pública movida por sindicato, na defesa dos direitos individuais homogêneos da categoria que representa. Bacana. Em sendo o Ministério Público vencedor da ação civil pública, pode beneficiar-se com honorários? Não, tá? Esse posicionamento do STJ. Dentro de absoluta simetria de tratamento, à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquete beneficiar-se de honorários quando for vencedor na ação civil pública. Ok? E se houver condenação do Ministério Público em custos honorários, a responsabilidade será a respectiva fazenda pública para arcar com o pagamento. Bacana? Esse procedimento do STJ que disse isso, né? O Ministério Público não pode responder por honorários de advogado, custas e despesas processuais em ação civil pública, a não ser quando age com má-fé. Bacana? Só que aí, a isenção prevista no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública aplica ao réu da ação coletiva? O réu também recebe esse benese ou também tem que aplicar? Antes para o STJ, a isenção somente era para o autor, tá? Só que agora o STJ mudou o posicionamento em 2018, tá? Ele entende a aplicação da isenção 18 também para a parte ré em ação civil pública, salvo, é claro, comprovado de má-fé. Ou seja, ninguém paga se não tiver má-fé. O perito, professor, perito, estou falando perito, não estou falando da ação civil pública em si. O Ministério Público e a Defensoria Pública precisam adiantar por conta própria os honorários periciais? Não, não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Bacana? Mas o perito trabalha de graça? Não, né? Como nós falamos lá atrás, a fazenda pública, quando parte do processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio nos honorários periciais. Assim, nas perícias requeridas pelo MP, a fazenda pública vai arcar. Mas tem que ficar atento ao seguinte, ó. Na ação civil pública originária, na ACO 1560, tá? Uma decisão monocrática do Lewandowski entendeu que o CPC 2015 promoveu uma superação do entendimento do STJ, esse entendimento aqui. Ele diz o seguinte, ó, o CPC disciplinou o adiantamento de honorários pelo Ministério Público, de forma detalhada, aplicando supletivamente a ação civil pública. Ou seja, para o STF, o MP goza de capacidade orçamentária e teve tempo razoável desde a vigência do novo CPC para se organizar financeiramente, razão pela qual deve adiantar os valores devidos a título de honorários em ações civis, ações coletivas em relação à prova a ele requerida. Então, hoje, tá? O posicionamento do STF nesse sentido é que o Ministério Público, ele, quanto à perícia, ele vai ter que adiantar, tá? Depois dessa ação civil originária, 1560, foi uma decisão monocrática do Lewandowski, né? E nesse sentido, eu teria aqui... Peraí, deixa eu só pesquisar aqui. Isso mesmo, o Ministério Público
realmente tomou a cacetada, ele tem que antecipar. Vou até colocar aqui no rodapé, né, um trecho do julgado final do Lewandowski. Foi em fevereiro de 2019 que tivemos essa decisão dele. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Então tá bom. Então nós falamos a respeito dessa aplicação, né? Deixa eu fechar aqui. Aí, beleza. Só puxar para cá. Aí, chamando. Beleza. Fechamos a ação civil pública improcedente. Se ao final a ação civil pública for julgada improcedente, o autor da ação terá que pagar custas judiciais? Não, já falamos, né? Exceto se tiver má fé, né? Sabendo que o réu tiver uma fé envolvida, ele tem que recolher. Beleza? Vamos repetimos o artigo 17, que é bastante cobrado nas provas. Vou de novo. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Esse 17 é muito cobrado em prova, ok? Disposições finais. A lei entra em vigor a partir da publicação, né, e depois de revogação das disposições contrárias. Bom, a gente fechou a parte da lei propriamente dita, e agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estrutura de uma ação civil pública. Tá? Então a gente vai mais ou menos delimitar mais ou menos como seria na prática a construção de uma ação civil pública. Vamos lá. Primeiro de tudo, o endereçamento. Né? O endereçamento nós já falamos, que é em matéria de competência, a gente vai analisar os critérios. Primeiro, se é especial, se é da justiça trabalhista ou da justiça comum. É comum? É comum, beleza. Ela é federal ou estadual? Vamos ver se está no 109. Não está no 109? Então é comum. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Depois que é comum, tem que observar se é uma vara especializada da infância ou uma vara fazenda pública, né? Salvando a exceção, uma vara civil. Bacana? Descobriu isso, a gente conseguiu endereçar a peça. Normalmente a questão, né, a questão em si vai trazer para você para onde vai ser endereçada. A gente não utiliza mais a figura do excelentíssimo senhor, tá? Figuras durante sua peça. Excelentíssimo e vossa excelência tem que ser afastada, tá? Pelo fato de que, quando você propõe uma demanda, você não propõe quanto para a pessoa do juiz, mas sim ao judiciário em si, ok? Então você não tem que ressaltar a pessoa física do magistrado. Então você tem que afastar da sua redação Vossa Excelência ou Vossa Excelência ou Excelentíssimo. Então a petição inicial tem que ser direcionada ao juízo da vara da comarca tal. Bom, qualificação e fundamentação. Se você estiver fazendo uma prova de defensoria, eu fiz aqui como se fosse defensoria pública. Tem que colocar Defensoria Pública do Estado e não o defensor, ou o Ministério Público do Estado e não o promotor de justiça, tá? Mesma ideia. A legitimidade coletiva para o juizamento da ação civil pública é extraordinária, nós vimos isso na outra aula, né? O que significa dizer que os entes legitimados estão substituindo a coletividade em juízo, dependendo de direito alheio e nome próprio. Logo, em sede de ação civil pública, a defensoria sempre será sempre parte do processo, né? Apresentada, não é apresentada, é apresentada, se faz presente pelo órgão de execução abaixo assinado, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais nos termos do artigo 5º. Aí eu coloquei o fundamento da Defensoria Pública, tá? Tem que saber de cor, se você fazer a prova de defensoria, tem que saber de cor aqui todos os fundamentos, tá? Até para poder afastar qualquer situação de ilegitimidade. Vem perante esse juízo, no supedando com os artigos tais, propor a presente e o nome iuris, ação civil pública. Se você colocar ação coletiva, não tem problema, tá? Não é erro quanto a isso. Então, é a peça mais utilizada na seara processual. O nome conferido, né, na parte no direito coletivo não importa, né? Se você usar ação coletiva ou ação civil pública, né, por os outros princípios que aplicam-se ao direito coletivo, não vai estar errado, mas é interessante você utilizar o termo ação civil pública. A maioria das peças, quando caem na prova, tem liminar, tá? Tem liminar, com pedido liminar de tutela antecipada, tá? É clássico para as provas, então já fique atento a isso. Demandado, você vai colocar a parte contrária que está sendo demandada. Os fatos, né? Dos fatos. Na narração fática, tem que ser uma narração que você vai colocar ali a transindividualidade e indicar elementos coletivos violados. Tem que colocar isso. Você não precisa ficar preocupado em classificar se é um direito difuso, se é um direito
coletivo, estrito senso, se é individual homogêneo, tá? Relevante é você colocar os elementos colhidos, né? E fazer a subsunção. E além disso, é importante você mencionar nessa parte dos fatos as trativas iniciais que foram realizadas pela Defensoria, para tentar resolver isso extrajudicialmente, como ofício, recomendações, audiências públicas, eventual TAC realizado pela Defensoria, tá? Se fosse o Ministério Público, mesmo raciocínio, ok? Na narrativa, como eu disse, deve ser caracterizado a transindividualidade, né? E indicar os elementos coletivos violados, isso é importante. Bacana? Eu fiz aqui um resuminho da situação. Do direito, preliminarmente, é importante abrir ali um tópico para você falar sobre a legitimidade da Defensoria Pública, tá? E aí você construir um raciocínio naqueles fundamentos que eu disse lá no começo. E é importante mencionar judicialmente a de 3943 e recurso extraordinário 733, né, do STF, que sepultaram qualquer discussão a respeito da impossibilidade, né, da Defensoria Pública propor ação civil pública. No mérito, é claro, né, gente? Qualquer petição, introdução, meio e fim, né? Trazer esses raciocínios, causa, premissa maior, premissa menor, tudo que nós já aprendemos já na prática da redação forense, né? No mérito, né? No seu turno, o mérito da ação civil pública vai abranger os direitos transindividuais ameaçados. É importante você trazer, normalmente, uma construção legislativa, construção de fundamento técnico. Normalmente é interessante você trazer primeiro uma situação convencional, né? Tratado internacional, depois você trazer para o âmbito interno a nossa Constituição, depois você trazer a parte legislativa e as súmulas, e depois, se for o caso, doutrina, fazer essa construção, sempre fazer essa construção, parte de fora dos tratados internacionais e convenções, e aí vir para o direito interno, né? E aí construindo. Bacana. Se for o caso, até antes de entrar na lei, falar também dos tratados supralegais, principalmente o Pacto São José da Costa Rica, né? E aí entra assim na lei, depois ir trazendo passo a parte. Na liminar em tutela, e caso é necessário e recomendável, você abrir um tópico específico, né? Porque na tutela liminar, são dois requisitos que tem que estar: relevância da demanda e o justificado receio da ineficácia do provimento. Está no artigo 84, parágrafo 3º do CDC. Então, você vai trazer o seu raciocínio em cima desses dois requisitos, que é relevante e o risco da ineficácia do provimento. E aí os pedidos. Nos pedidos, né, tem que abrir um tópico específico e desenvolver os pedidos, né? Dos pedidos, pedir a liminar, a citação, né, para que ofereça contestação sob pena de revelia, a intimação do Ministério Público, né, sempre tem que estar intimando, no mérito seja confirmada a tutela provisória, ao final seja requerido condenação dos honorários advocatícios, os quais deverão ser revertidos em favor do fundo gerido pela Defensoria Pública, sejam observados os termos do artigo 128, parágrafo 1º, que é as remessas dos autos com vista e contagem de prazo em dobro para a Defensoria Pública. É importante falar dessas prerrogativas. E protestar pela prova, né? Provar o legado por todos os meios admitidos em direito, tá? Sempre que possível, indicar as provas que serão produzidas, tá? Atribuir esse local ao valor estimado. Você não coloca-se mais aquela técnica para fins meramente fiscais, porque o valor da causa ele transcende um valor meramente fiscal, tá? E além disso, termos em que pede deferimento também não se utiliza mais, viu, gente? Pois o pedido de procedência já abriga implicitamente o deferimento. Então, ademais, pede-se o deferimento do pedido porque o direito material assim ampara e não porque a pretensão é justa ou injusta. Local e data, você não pode colocar o local, né? Cuiabá, a data, nem muito menos assinar a peça. Beleza? Maravilha. Não, mas eu colocar defensor público do Estado. Beleza? Não se coloca a OAB, óbvio, né? Quando for defensor e nem promotor de justiça. Essa foi a ação civil pública. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.